TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando, vamos começar aqui mais um programa, mais uma participação. Hoje a Carla Roberta Verp de Agudo vai participar aqui comigo para contar para nós um pouquinho da história dela, aquilo que o Senhor já fez na vida dela e aqueles passos, as experiências dela que pode nos edificar também. Tudo certo, Carla? Boa noite, irmã. Sim, tudo na graça. Carla, começa contando um pouquinho pra gente como é que foi esse teu início, a tua caminhada, quando é que começou na tua vida os primeiros interesses em conhecer Deus, em achar um Deus, como é que foi a tua experiência? Então, vou voltar um pouquinho, né? Bem pouquinho tempo atrás, assim. Ah, o Senhor me guardou de muitas formas. Quando a palavra fala que a gente já é escolhido no ventre, eu experienciei isso numa situação que eu me lembro como se fosse ontem. Quando eu tinha 7, 8 anos, a gente foi passar um final de semana numa lagoa, em Santo Antônio da Patrulha, onde eu sempre ia, e eu nunca soube nadar. E aquele dia o vento estava para dentro da lagoa, sabe? E eu sentei, eu fiz uma amizade com uma criança, e sentei na boia, e a boia foi pro fundo. E eu não acreditei quando ela disse que não estava mais pé, porque sempre foi raso. E eu disse assim, tu vai lá e chama meu pai, é que eu tô indo pro fundo. E quando ela virou as costas, eu pulei da boia, eu não acreditei nela. E não dava mais pé pra mim. E na minha cabeça, assim, eu tava me batendo já há bastante tempo, e na minha cabeça eu tava dando tchau pro meu pai, pra minha mãe, né? Fiz um monte de várias pessoas. E quando eu disse tchau, Jesus, eu tinha essa idade. Quando eu disse tchau, Jesus, meu pai me pegou. Então isso me arrepia até hoje, assim, minha irmã, porque é uma experiência, sabe, muito forte, assim. Então, eu sempre fui uma criança calma, né? Mas eu vi hoje, conhecendo a verdade, eu vi várias vezes a mão do Senhor na minha vida. E você já tinha, assim, já era normal na tua família falar de Deus, Jesus, ter essa presença, talvez igreja? Por que veio esse pensamento, tu acha, na tua cabeça ali, com aquela idade tão jovem, né? Pensar assim, criança, né? Pensar em falar com Deus, algo nesse sentido, né? Olha, na época a gente era católico, então esporádico, muito esporádico, a gente ia na missa, né? E fazia as novenas, aquelas novenas, mas assim, muito esporádico, muito esporádico. Mas eu sempre tive digamos assim, um carinho, sabe? De conversar com Deus, assim. Tinha eu me sentia super bem quando eu orava e conversava com Deus. Do meu jeito na época, né? Sim. Mas mais eu conversava do que rezava. Isso acho que já vem assim, quando a gente é escolhido mesmo, né? Esses detalhes, assim. E para me conhecer o Senhor, Deus fez muitas coisas, sabe? Mudou tudo. Porque eu morei 16 anos em Santo Antônio da Patrulha. E do nada, assim, o Senhor abriu uma porta para Cachoeira do Sul. Eu nem sabia que Cachoeira existia naquela época. E a gente veio parar e muitas dificuldades, assim, porque na época a família estava muito abalada, porque meu pai bebia, né? E então eles estavam, assim, a ponto de se separar. E minha mãe tinha dado até o final de 97 para meu pai tomar uma decisão na vida dele. E Deus abriu essa porta para a gente vir para cá, para Cachoeira. Só que quando a gente chegou assim, a gente não tinha nada, nada. A gente chegou com um caminhão com a mudança só, uma casa alugada, né? E um negócio que o meu pai estava começando assim, do menos zero. Por que menos zero? Sim, porque estava devendo a conta de luz na época, né? E as coisas, assim, coisas que ele trabalhou a vida inteira, que ele sempre trabalhou naquele ramo de moagem de casca de arroz, ele sabia tudo, mais de 20 anos trabalhando conhecimento humano, né? Vamos só deixar bem assim. Então, tudo ele sabia trabalhar, qualquer problema que tivesse. E ali, não ia de jeito algum, sabe? Era quebrando, era queimando, era assim,
é formado por peneira e jogo de martelo. Então ele apertava um botão e explodia tudo. Esse moinho, só para você ter uma ideia, ele pesa mais ou menos aí uns 300 quilos ou mais. É grande, é pesado. E do nada ele pulou atrás do meu pai. Quando ele ligou a máquina, pulou atrás dele, assim, prensou ele contra a parede. Então era algo muito mais do que natural, sabe? E ele já tava assim, desesperado, desesperado mesmo. E a minha tia chegou e disse assim, viu ele triste, sentado, né? Porque tinha família para sustentar. A gente tinha uma cidade nova que pouco a gente conhecia. Não faltou comida, irmãos, assim, não passei fome. Mas, digamos assim, tinha o básico, sabe? Básico mesmo. E naquele dia minha tia chegou, ele tava triste, assim, sentado, ó, triste, porque não via mais solução para ele, sabe, ali. E ela chegou e convidou a Dani, vamos num lugar que fala de Jesus. Porque antes disso ele tinha procurado a Umbanda, no desespero. Só que eu me lembro até hoje ele contando, né, porque essa experiência foi lá em 98. E ele contando que sentava e levantava para ir embora, mas ele achava que era o único lugar que podia ajudar, né? E o único dinheiro que ele tinha no bolso ele deu para a mãe de santo lá na época. Desfazer o trabalho e ficou de voltar até hoje, graças a Deus não voltou, né? E essa minha tia chegou e falou assim, vamos num lugar, e o pai contou, vamos num lugar que fala de Jesus, é só palavra. Que é a Salete, né? A Salete levou meu pai na igreja. E o pai começou a ir, as coisas começaram a mudar e eu comecei a ir com ele também. Tinha quantos anos na Assim que época? eu 16. E o que tu achou, assim, do primeiro contato? Tu também achava que precisava de Jesus? Como é que foi sendo a tua experiência no meio dessa caminhada? Ah, eu senti uma alegria muito grande de estar lá. Tinha algo diferente, tinha algo especial lá, sabe? Quando a gente, eu senti uma paz muito grande, muito, muito grande. E uma coisa que eu pedi para Deus quando eu cheguei na igreja, que eu queria ter liberdade. Porque meu pai sempre foi muito severo comigo, assim, né? Me trazia nas rédeas curtas. Então, a primeira coisa que Deus me permitiu, liberdade. Liberdade, só que eu fui tendo essa liberdade conhecendo o Senhor. Então, eu comecei a frequentar os estudos bíblicos, comecei a fazer os cursos que tinha na época. Eu ia ouvindo, eu morava, né, hoje tem a Tritec lá, né? Mas eu morava numa rua abaixo e ia até a prefeitura caminhando de manhã, ouvindo a mensagem nas fitinhas e orando pela cidade. Então, comecei a ter experiências com Deus, assim, sabe? Foi muito gratificante. É gratificante até hoje tu ouvir a voz do Senhor, ter experiências fortes, de orar de eu chegar, assim, conversar com um apóstolo, de dizer, olha, eu senti de orar por tal região da cidade. E ele, assim, é para orar mesmo por esse local, o Senhor mostrou. Então, a minha alegria de saber que Deus estava falando comigo, de ter a certeza, nossa, isso é incomparável. Não tem nada se compara a esse sentimento. E nesse momento de chegada, assim, de vocês, como é que foi também como família? Porque não foi só tu que foi, né? Não foi só teu pai. Como é que foi essa experiência? Minha mãe foi um pouco mais dura, né? Porque ela sempre dizia que ela era católica, ela ia morrer católica, né? Então, o senhor trouxe uma estratégia pro meu pai, que foi dizer para ela que ele parava de beber se ela fosse. Olha o operário que o senhor fez, né? A minha mãe foi, né? Porque meu pai parou de beber, começou, né, a seguir o que ele tinha proposto. E ela viu, então, que ela tinha que fazer a parte dela, né? Tinha que ir, mas ela ficava de braço cruzado. Sabe? Não participava, mas estava lá, né? E tem uma passagem que fala, né, que a palavra não volta vazia. E não voltou vazia. E um dia o Senhor me trouxe uma libertação muito forte e ela viu essa libertação. E ali ela se entregou. Ali ela se entregou totalmente pro Senhor. Ela viu o poder de Deus operando e ali ela se entregou nos braços de Deus. O meu irmão, como era criança, ele já cresceu mais nesse meio, né? Meu irmão tinha 9 anos quando a gente começou na igreja, então para ele já foi mais tranquilo de crescer no Senhor.
né? Daí quando ele pôde se batizar, ele já se batizou. E tu sentiu, assim, a tua experiência de mudança? Porque tu já era um pouco maior, tu já tinha aquela noção de uma vida sem Deus, de princípios, de vontade, às vezes que tu tem quando tu não tem Deus, né? Quando tu não tem essa prioridade, né? Essa vida com Jesus, tu sentiu, assim, que as tuas vontades, os teus desejos foram mudando? Foram se voltando pro Senhor? Ou as tuas decisões futuras, tu viu que foi sendo já embasada num desejo de agradar o Senhor, de permanecer perto do Senhor? Sim, sim. Eu tive uma experiência com perdão muito forte. Muito, muito forte, assim, em relação ao meu pai. Muito, assim... Então, meu pai veio morar para Agudo em 2000 e eu fiquei em Cachoeira, morando com uma tia minha. E num, num culto, o Senhor trouxe a libertação e o Senhor trouxe a direção que era em relação à rejeição. Eu até comentei com o Sérgio na época, né? Tipo, mas como meus pais sempre fizeram tudo por mim, como é que tem rejeição? Eles sempre fizeram tudo que pôde por mim. Eles não, isso não se trata desse tipo de rejeição, e sim lá no ventre materno, né? E eu cheguei em casa, eu mal conversava com eles, assim, porque eles eram mais fechados, né? E eu não, com vergonha de chegar e conversar com eles. Eu sentei 2 segundos, irmã. Foi bem assim. Eu sentei e disse assim: eu quero conversar uma coisa com vocês. Quero liberar perdão, pedir perdão para vocês pelo que vocês me rejeitaram. Pronto. Me levantei e saí correndo, né? Mas não é assim que Deus opera. Deus, ele prepara o momento, ele prepara o nosso coração, desde que a gente busque, né? Desde que a gente permita que Deus faça se operar. E passou-se um tempo, eu descascando batata, fazer o almoço e conversando com a minha tia, ela disse, eu conversei e falei pra ela assim: tia, dói saber que a gente foi rejeitado. Na hora, irmã, veio aquela voz: tu não perdoou ainda. Isso era um domingo, meus pais já estavam em Agudo, então eles iam de noite pro culto. E eu digo: Senhor, se tu queres, prepara no momento, né? Estou aberto, quero receber essa libertação. E aquele domingo, irmã, foi trabalhando o dia todo, sentindo aqui dentro, sabe? Trabalhando, mostrando várias coisas. Quando eu cheguei no culto, assim, lá no cinema, eu disse pro Senhor: me leva até meu pai. Me leva até meu pai. E eu não senti caminhar, irmã. Não senti. Eu senti assim como, sabe, me senti leve, me senti assim, sendo conduzida até ele. Abracei, e aí as lágrimas já vieram, né? Já, imagina, né? Mexendo lá dentro, né? Uhum. E eu chorava de soluçar, assim, abraçando ele. Eu digo: olha, realmente, eu quero te pedir perdão, pai, pela mágoa que eu sinto. Quero te liberar perdão em nome de Jesus. E ele assim: tá, meu filho, tá perdoada, eu também te peço perdão. E até uma irmãzinha do lado olhava pra nós e chorava junto. Ela sentiu tanto unção naquele momento, né? Uhum. Ela chegou a chorar junto. E, irmã, aquele dia, aquela noite foi assim muito leve. Uhum. Eu me sentia assim como sabe, uma peninha caindo de tão leve, né? Então, e não, eu comento hoje, eu converso hoje, não me dói mais. Esse é o verdadeiro perdão, Uhum. né? Tu lembrar e não doer mais. E só acontece quando a gente pede a ajuda do Senhor, né? E tu sentiu, assim, que depois dessa experiência, que foi uma decisão tua também, né? Teve a parte que o Senhor te iluminou, mas foi uma decisão tua de levar adiante, né? De consertar, de liberar o perdão. Tu sentiu que o Senhor conseguiu fluir mais em ti, fazer tu crescer em vida, ou no teu próprio relacionamento com eles? Ah, sim, totalmente mudou, totalmente, assim. Hoje a gente trabalha junto, a gente convive junto, é outra situação bem diferente. Uhum. Que rompe, né? Rompe aquele peso, sai aquela coisa ruim, né? Que é a falta de perdão, que a amargura, que a rejeição faz, né? Uhum. Como toda sanguínea, né? Porque é uma família de sanguíneos, né? Sai uns trabalhar do Senhor no meio, mas a gente sabe que é o trabalhar do Senhor, né? Uhum. Expondo a gente. Na convivência a gente sempre tem, né, uns conflitos, né? Mas faz parte também, né, para que o Senhor consiga trabalhar, mostrar o que tem dentro, né? Para que a gente continue avançando. Sim, sim, com certeza. E eu tenho tido algumas experiências, assim, umas aí, uma experiência forte, não só com família, mas com a situação no que eu trabalho, né? Que foi, a gente teve alguns acidentes na empresa,
no qual nós tivemos mortes de colaboradores. Ali o Senhor operou muito em mim, muito, muito mesmo. E na segunda morte, que houve um acidente de caminhão, ele veio a falecer também. Ali, irmã, eu senti um desespero muito grande, né? E até foi uma das poucas vezes que eu liguei pro apóstolo e pedi ajuda naquele momento, porque eu tava com vontade de desistir de tudo. Até eu disse pra ele, eu tô desistindo de tudo. Não quero mais. Não a palavra em si, mas o meu trabalho, né? Não quero mais, é muita responsabilidade e desabafei aquele momento com ele e me veio aquela palavra na mente, aqueles 2 dias que eu estive em Caxias para resolver essa questão. Ser forte e corajoso. Te mandei eu estou contigo. Ser forte e corajoso. Então, se eu não tivesse um pouquinho da palavra como base, eu tinha desabado ali, entendeu? Então, mas não foi só esse momento, tem vários outros, assim, que Deus me amparou grandemente. Tu consegue ver, assim, na tua vida esse diferencial que é ter Cristo, que é ter Jesus, não só como amparo, mas também para te guiar? Sim, sim, em tudo, assim, como é que eu vou explicar, assim, em todos os sentidos como esposa, mãe, filha, né, eu trabalho como administradora lá da empresa, então, ali eu sinto muito o pé de Deus, muito, muito, muito. A mão de Deus em tudo, assim, quando tu conversa com ele, quando eu peço para ele me capacitar, quando eu peço para ele me ajudar, né, porque eu digo que ele é professor dos professores, né, que ele me capacite como mãe, porque não é fácil, não é fácil eu tenho um casal, né, eu tenho uma filha com 16 e um rapaz com 13, então é difícil. Só a mão do Senhor para estender. O pai deles faleceu já fazem 8 anos. Então Deus me deixou assim, né? E eu me sinto muito dependente de Deus nesse sentido. Porque se não fosse o Senhor operando e mostrando e usando meu marido hoje, assim, eu vejo Deus operando muito nele, sabe? Pra me ajudar muito, assim. Então como é que eu vou dizer, irmã, assim? É minha base, entendeu? Claro que falta muito ainda, falta. Tem que me entregar mais, sim, porque eu sempre comento quão duro é o nosso coração, sabe? Quão duro é. E como a gente impede o agir de Deus mais ainda, o fluir de Deus mais ainda, como falta intimidade com Deus. Eu sinto falta de mais intimidade com Deus. E eu tô pecando nessa área de buscar mais o Senhor. É interessante a gente compartilhar, assim, porque eu acho que até quem não tá na igreja ou quem já está na igreja, vocês têm esse engano que Deus é para alguns momentos, em algumas situações, se eu estiver na igreja ou se eu estiver orando, aí é que eu vou estar com Deus, né? Mas como tu comentou, é em todas as áreas, né? É desde o trabalho, família, em todas as mãe, esposa, em tudo tu vai precisar de Deus, né? Precisa ser a base. E não só em alguns momentos, né? Em algumas situações, mas assim como tu comentou, desde o momento que tu conheceu o Senhor, ou até antes, quando tu ainda não tinha essa clareza, mas tu já tinha essa relação com Deus, né? Uma relação que a gente vai construindo e que a gente tem 24 horas por dia aquele auxílio, né? E eu acho que às vezes a gente erra nessa parte por querer separar, né? Ah, lá no trabalho eu sei o que eu faço, ou não, em casa eu entendo como é que funciona e acaba deixando o Senhor de lado, né? Mas é ali que tá o segredo da nossa vitória, né? Nessa comunhão com Deus, junto com aquilo que Ele coloca diante de nós, né? Aí é que a gente vê a diferença do nosso viver, né? Do nosso dia a dia. Com certeza. E eu vejo também quão falha eu sou, né? Porque eu caio muito nos testes, né? Eu só peço graça pro Senhor. E se hoje eu tô aqui compartilhando, é pela graça, pela misericórdia. Não que eu saiba fazer alguma coisa, não que eu sou alguma coisa, não. Porque tudo que a gente passou agora nesses últimos dias aqui, Deus tem me mostrado que eu não sou nada. Nada. Né? Outro momento, assim, que a gente teve experiência de Deus fortíssima foi no dia 29 de abril. 29 de abril agora deste ano, que foi na enchente. Eu vi. Foi outro momento que também, né? Falei com a liderança e ele disse assim: tu vai ver o operar de Deus. E eu vi o operar de Deus, sabe? Então eu vejo assim que tudo é Deus, tudo. E quão pequeno e nada eu sou, sabe? Nada, que é assim, no estalar de dedos
se foi, fica. Não sei se eu tô conseguindo me expressar nisso aqui, de expressar a minha pequenez perante o Senhor. Eu não sou nada, nada. Então, tudo que, se eu tô aqui, é pela graça, é pela misericórdia. Então, eu peguei esse hábito de todo mundo perguntar, tudo bem? Eu digo, tô na graça, né? Porque se eu dizer que tá tudo bem, perante o Senhor, eu sei que não tá, né? Mas é pela graça. Até o pessoal se surpreende e diz amém. Até quem não conhece, né, a palavra. E eu tive outra experiência esses tempos, que tive um casal de vendedores. E naquele dia, eu estava concentrada fazendo os relatórios, eu não podia, sabe, atender. Mas eu senti de atender. Resultou aplicativo do plano de ajudar nos 2 telefones. A rejeição, livro de rejeição, né? E o dano da amargura e o livro de oração que eles levaram. Então, agora estou esperando o próximo encontro para ver o que Deus operou. Né? Que uma tinha a mãe com depressão, né? E o outro tinha o sogro com amargura. Então, e começaram a se abrir, né? Então também sabe que é operar de Deus, né? Ele escolhe quem ele quer que a gente fale, né? É verdade. O Senhor vai guiando todas as questões da nossa vida, né? Carla, a gente já tá quase chegando ao final, mas eu gostaria, assim, que tu deixasse um recado final para quem ouviu teu testemunho, que com certeza teve muitas experiências, né? Muitos momentos com o Senhor, de intimidade com o Senhor. E queria que tu deixasse umas palavras para quem acompanhou um pouquinho da tua história, né? Com certeza não é tudo. Realmente são longos anos já com o Senhor, mas parece tão poucos, né? Porque tem muito ainda que crescer, a gente tem muito ainda que buscar, que nem eu falei, intimidade com Deus. Deus quer intimidade. Deus quer que sejamos amigos, né? Não só servos, mas amigos. É assim que ele fala, né? Irmãos em Cristo. E eu falo assim, irmãos, que Cristo é a nossa base. E depende de nós. Ele não invade, ele não te impõe. Ele não diz assim, hoje tu vai me adorar. Não. Ele quer que a gente busque, ele quer que a gente se abra, ele quer que a gente tire essas máscaras que a gente usa todos os dias. Que impede dele agir, que impede, que a gente, né, que impede do fluir do Espírito em nós. Então, não são situações, não são pessoas. Quem impede do Senhor agir somos nós mesmos. Que o Senhor vem estar nos vencendo e nos mostrando, sabe? Pra gente corrigir, pra gente se abrir pra Ele operar. No momento que a gente se abre, Deus opera. Que a gente convida, Ele vem. Só não podemos, né, nos arrepender no meio do caminho, né? Porque Ele vai mexer. Ele vai operar. Ele vai fazer a obra. Isso aí, ficou a dica para vocês que acompanharam aqui o testemunho da Carla comigo hoje sobre não desistir, né? Precisamos manter firme a decisão que a gente já tomou de estar no Senhor, né? De estar com Cristo, de deixar Ele fazer essa obra dentro de nós e com certeza, como a Carla disse, Ele vai levar até o final, né? Ele vai concluir a obra que Ele iniciou em nós, essa boa obra, né? E se você gostou aqui do testemunho, né? Muito obrigada por acompanhar mais um testemunho da Carla aqui comigo. E Carla, muito obrigada por contar um pouquinho da tua história para nós. Amém. Obrigada pelo convite. Que Deus venha estar nos capacitando cada vez mais. Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.